Ah, não. Esse aqui já foi. 20 horas 37 minutos. Estamos agora com 23 graus. Eu gostaria de fazer um comentário e relatar uma citação de um personagem histórico muito, mas muito festejado, principalmente pela direita conservadora. O nome desse personagem histórico chama-se Winston Churchill. Churchill é comemorado nos livros de história como um estadista, o principal articulador para o fim da Segunda Guerra Mundial. Se não fosse o Churchill, o nazismo poderia ter tomado conta da Europa. E todas essas balelas aí que a gente lê há mais de 70 anos nos livros de história. Porém, lendo a obra escrita pelo próprio Winston Churchill, no seu livro British Bulldog, His Career in War and Peace, foi um livro que o Churchill escreveu após a guerra, eu encontrei uma citação muito curiosa que os livros de história não aparecem nos livros de história. Não aparece. E ninguém fala também. Ninguém fala porque é até surpreendente. É um trechinho pequeno, mas dá para a gente tirar uma boa ideia de o que o Winston Churchill, um ícone da atual direita conservadora e herói da Segunda Guerra Mundial, pensava a respeito do seu oponente, do Hitler. Afirmou Winston Churchill, abre aspas, 15 anos depois, o cabo e pintor conseguiu colocar a Alemanha novamente na posição mais poderosa da Europa. Ele não apenas conseguiu conquistar essa posição para seu país, mas também conseguiu tirar de cena os resultados da Grande Guerra. Os vencidos tornaram-se vencedores e os vencedores os vencidos. Seja como for o pensamento de cada um sobre estas proezas, elas pertencem certamente às mais surpreendentes de toda a história. Um cabo que lutou a Primeira Guerra Mundial e que em 6 anos colocou a Alemanha de país derrotado, destroçado, como a maior potência da Europa. Em 6 anos. As conquistas de Hitler, as quais são responsáveis por as coisas terem se voltado contra os satisfeitos, inúteis e meio cegos vencedores, merecem ser reconhecidas como maravilhas da história mundial. Quer dizer que tudo que o Hitler fez antes da guerra, o Churchill dizia que tinha que ser citado como maravilhas da história mundial. E essas maravilhas não podem ser separadas do esforço pessoal de um único homem. Toda pessoa que ficou frente a frente com Hitler sabe, seja em público, em seu local de trabalho ou em eventos sociais, estiveram confrontados com um ser humano extremamente competente, tranquilo e bem informado. Quer dizer, quem compara os cientistas políticos e historiadores de plantão das redes sociais que me comparam Hitler ao ignorante do Stalin, ao estúpido e ignorante do nosso presidente, não sabe nada a respeito da história alemã, né?
muito menos da do Hitler. Continuou Churchill, com modos agradáveis e um sorriso que desarmava as pessoas. E muito poucos permaneceram intocados pelo seu penetrante magnetismo pessoal. Não se deve acreditar que essas impressões derivam da fachada do poder. Essas características deixaram seu efeito em todos os adversários durante a conquista do poder, mesmo então quando sua sorte esteve soterrada. Pode-se reprovar o sistema de Hitler, mas é inevitável não admirar o seu desempenho patriótico. Caso o nosso país venha a ser vencido, então eu espero que apareça um salvador deste mesmo calibre, que nos devolva novamente a coragem e o nosso lugar perante as nações. Churchill aqui fala da Inglaterra. Se a Inglaterra fosse derrotada, que aparecesse um Hitler lá para salvar a Inglaterra. Em nossa liderança, não deve faltar o espírito do cabo austríaco de nome Hitler, que quando tudo ao seu redor estava em ruínas e parecia que a Alemanha estaria afundada no caos para sempre, não hesitou a marchar avante. Ele marchou contra o tremendo despotismo das potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial e hoje alterou as coisas contra elas de forma decisiva. Ou seja, tudo que se fala do Hitler, ele foi ditador? Até foi ditador. Agora, essa história dele ser ignorante, burro, incompetente, ele queria dominar o mundo. Ele não queria dominar o mundo nenhum. Ele não queria o mundo. Ele só queria reconstruir o Sacro Império Germânico-Romano. Só o que ele queria. Só que a guerra, na verdade, ela foi desencadeada pelos projetos de tomada de poder da União Soviética. E nos projetos de tomada de poder da União Soviética estava a anexação do leste europeu e da Alemanha. Por isso que a guerra começou entre Alemanha e União Soviética. E quem deu o primeiro tiro não foram os soldados alemães, não foi a Alemanha que invadiu a Polônia. Muito pelo contrário. Quem deu o primeiro tiro foram os soviéticos. A Polônia, como país, era um país jovem. A Polônia surgiu em 1918. A Polônia fazia parte do território do antigo Sacro Império Germano-Romano. Era o território prussiano, que a partir de 1918 se transformou em Polônia. Tem muita coisa, muitos fatos sobre personagens, sobre o começo, o meio, o fim da guerra, o pós-guerra, que é uma fake news completa. Completíssimo. 99% do que se estudou nos livros didáticos durante 70 anos, inclusive eu, é tudo mentira. Porque a partir de 2007, quando os arquivos da Segunda Guerra foram abertos e liberados para sociólogos, historiadores, antropólogos e cientistas políticos analisarem os documentos da época, as verdades começaram a borbulhar. O problema é que as mentiras que foram contadas no pós-guerra formaram gerações de pessoas. E para derrubar 70 anos de mentira, vai demorar no mínimo mais 70 anos. Todo esse material que vem sendo exposto a partir de 2007, livros, documentários, artigos, fotos, filmes, uma série de fatos pequenos, fatos grandes, detalhes,
tudo isso, no mínimo 70 anos divulgando as novidades para tentar derrubar as mentiras que foram propagadas no pós-guerra. Então, eu volto a afirmar. O pessoal compara, tem aquele postzinho nas redes sociais, Stalin, Lenin, Hitler, Lula, todo mundo junto, todo mundo igual. Não. Muito pelo contrário. O Hitler, ele era antimarxista, ele era anticomunista, ele era antissocialista. O socialismo que aparecia no nome do partido dele, Nacional Socialismo, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o nacionalsocialismo dele não tem nada a ver com socialismo marxista. O nacionalsocialismo é uma outra ideologia. Ela é diferente do socialismo marxista e ela também é diferente da democracia liberal, da democracia capitalista. Quando se fala em terceira via política na história moderna, a verdadeira terceira via político-econômica da contemporaneidade chama-se nacionalsocialismo alemão. Por nada, tanto democratas capitalistas quanto socialistas se uniram para acabar com a Alemanha. Lados opostos se unindo para aniquilar a terceira via. Por quê? Porque essa terceira via, ela ameaçava tanto os democratas capitalistas quanto os socialistas como um modelo bem-sucedido, um modelo que funcionava e que contemplava todas as aspirações dos cidadãos. Tanto funcionou que a Alemanha saiu de um país arrasado em 1918 para a primeira economia e a principal potência europeia em 1938. Se o nacionalsocialismo fosse tão ruim, os resultados, os números, todos aqueles documentos que comprovam, e principalmente o medo dos antagonistas, né, não ficaria tão descarado assim. Então, eu aconselho, antes de vocês falarem, comentarem ou acharem alguma coisa a respeito do tema Segunda Guerra Mundial, não falem, porque vocês estão falando bobagens, mentiras, fake news, seja lá, dê o nome que vocês quiserem. O estudo sobre a Segunda Guerra está aberto e muita coisa nova aparece todo santo dia. 20 horas e 50 minutos, 23 graus. Espectadores e ouvintes que queiram sugerir algum tema para o nosso podcast ou tenham alguma dúvida ou queiram algum esclarecimento a respeito de algum tema, alguma informação, deixem o seu comentário abaixo do vídeo da transmissão no Facebook ou no Instagram, que eu vou analisar o que tiver dentro da minha capacidade, do meu conhecimento, responderei e trarei o tema à pauta. Caso contrário, alguma resposta, mesmo em off, eu darei. Vocês gostaram do conteúdo? Acharam enriquecedor, esclarecedor? Compartilhem. Se inscrevam no canal do YouTube ou se inscrevam no Instagram. Nos sigam lá, porque toda semana, são 3 horas por semana que o Bunker da Cultura, na minha pessoa,
eu tento trazer aqui informação e conhecimento de qualidade. Para os ouvintes que estão no Bunker da Cultura Web Rádio, vão continuar com a melhor companhia musical da web, também com informação e boa música. E eu retorno sábado, na mesma bate-hora, mesmo bate-canal, 20 horas, aqui pela plataforma do Facebook, Instagram e também pelo Bunker da Cultura Web Rádio para mais um Bunker Podcast. Uma boa noite a todos e até lá!